Os Estados Unidos não entregam sua melhor tecnologia militar para qualquer país, mas um dos governos mais islamistas do mundo está prestes a receber o caça mais avançado dos Estados Unidos, um caça tão bom que o radar inimigo nem consegue detectá-lo chegando. A Turquia agiu durante anos como uma aliada americana confiável, mas, na prática, armou e abrigou grupos que buscam destruir Israel, aproximou-se da Rússia e tornou-se a principal patrocinadora do islamismo político radical globalmente. Esta semana, essa encenação pode compensar ao máximo. Bem-vindos ao MiraCast na Gen Z TV. Aqui está toda a história desde o começo. O F-35 é o caça mais avançado dos Estados Unidos com superpoder de furtividade. Ele é projetado para que radares inimigos tenham grande dificuldade em detectá-lo no céu, que é seu principal objetivo. Sem a furtividade, ele vira só um avião comum e caro. Voar sem ser detectado é uma grande vantagem militar que os Estados Unidos não querem dar aos inimigos. Isso é autoexplicativo. Os Estados Unidos consideram a tecnologia furtiva um de seus segredos mais bem guardados. Como o F-35 aparece no radar, é algo que a maioria das pessoas desconhece. Se um inimigo soubesse disso com precisão, poderia criar sistemas para detectar e derrubar a aeronave. Não só os caças da Turquia, mas todos os F-35 em operação, inclusive os dos Estados Unidos, por isso o F-35 não é vendido para qualquer país. Só um pequeno grupo de países confiáveis tem acesso, controlado de forma rigorosa pelos Estados Unidos. Em 2017, a Turquia fez algo que deveria ter acabado com qualquer chance de conseguir o F-35. Ela trouxe um sistema de defesa aérea de fabricação russa chamado S-400. Pense no S-400 como um sistema de radar muito sofisticado, construído pelo mesmo país, a Rússia, do qual a tecnologia furtiva dos Estados Unidos foi projetada para se esconder. Se você coloca um sistema de radar russo no mesmo país que um caça furtivo americano, você cria uma oportunidade para técnicos russos manterem e operarem o S-400 tendo acesso privilegiado para estudar exatamente como o F-35 aparece no radar. Esse conhecimento deixa de ser segredo. Com ele, a Rússia pode compartilhá-lo com quem quiser e usá-lo para derrubar caças F-35 em qualquer lugar do mundo. Então, em 2019, quando a Turquia realmente recebeu os S-400, apesar dos repetidos avisos dos Estados Unidos para não fazê-lo, Washington foi firme. A Turquia foi expulsa do programa F-35, sendo o primeiro membro da OTAN a passar por isso. Os pilotos turcos foram mandados de volta das bases de treinamento nos Estados Unidos. A Turquia perdeu a fabricação de quase 900 peças do jato e já havia pago cerca de 1 bilhão e 400 milhões de dólares pelo avião encomendado sem receber reembolso. O Congresso tornou a proibição uma lei oficial, não só uma política. A regra é clara. A Turquia não terá acesso aos F-35 até se livrar completamente de todas as unidades S-400 que possui, incluindo qualquer dado de rastreamento russo. Eles não devem apenas parar de usar os S-400, eles precisam se livrar completamente deles e não há exceções previstas. Não há exceção que permita ao presidente ignorar essa regra, o que é importante. Aliás, sabendo disso, já que isso foi deixado muito claro, não mudou nada na decisão da Turquia de continuar se aproximando da Rússia. A Turquia ainda possui todos os sistemas S-400 que comprou. Alguns dos mísseis, até 200 deles, segundo relatos, ainda estão em seus contêineres originais. Nunca sequer foram tirados da caixa. A Turquia não se desfez de nada, o que seria muito eficaz se eles realmente quisessem fazer parte do programa F-35 com total legitimidade. É só que eles simplesmente pararam de usar o sistema ativamente, então acham que podem se safar com isso. Essa foi a primeira punição pela Turquia se aproximar da Rússia, mas houve também uma segunda punição. Em dezembro de 2020, além de barrar o F-35, os Estados Unidos sancionaram a Turquia pela Lei de Combate aos Adversários da América por meio de sanções, criada inicialmente para punir Rússia, Irã e Coreia do Norte. Foi a primeira vez que ela foi usada contra um aliado da OTAN. As sanções atingiram a presidência das indústrias de defesa da Turquia, responsável pela compra e fabricação de armas, e seu principal dirigente. Os Estados Unidos proibiram licenças de exportação para a agência, congelaram seus ativos oficiais nos Estados Unidos e impediram que eles obtivessem vistos americanos. Ao contrário da proibição do F-35, que era sobre um jato específico, essas sanções afetaram toda a indústria de defesa da Turquia e duraram 6 anos. Mas por que isso é relevante para você? Bem, a Turquia agora cedia uma grande cúpula da OTAN, a principal reunião anual da aliança em seu território pela primeira vez em mais de 20 anos, e o presidente Trump compareceu, encontrando-se a sós com Erdogan em 7 de julho. Duas coisas ocorreram.
Primeiro, as sanções estão sendo retiradas. Ao lado de Erdogan, Trump anunciou que os Estados Unidos vão suspender totalmente as sanções de 2020. Vamos retirar as sanções, afirmou. Não queremos sancionar amigos, ele disse. Seus secretários de Estado, Tesouro e Defesa já acertavam os detalhes. E, em segundo lugar, o próprio F-35 está perto de ser entregue à Turquia, mas ainda não está 100% confirmado. Trump disse que a decisão será deles e elogiou os jatos como os melhores, mas evitou dar um sim definitivo aos repórteres. No entanto, Erdogan disse aos repórteres que já lhe prometeram 5 jatos F-35, o que pode significar que a resposta real é sim e o anúncio formal só não foi feito ainda, ou que ele está mentindo, o que também não nos surpreenderia. E ainda assim, até agora não foi noticiado nada dizendo que a Turquia realmente abriu mão de nenhum dos S-400. A lei determina que não haverá aviões enquanto os mísseis não forem retirados e eles ainda não foram. Sanções estão sendo retiradas e o avião pode ser aprovado mesmo sem cumprir todos os requisitos legais. Em outras palavras, a lei diz que não pode haver avião até que os mísseis sejam retirados. Os mísseis não foram retirados e o avião pode ser aprovado mesmo assim. E esse é exatamente o problema com a Turquia, porque essa não é uma história sobre aviões. Isso é sobre algo muito, muito, muito maior, a ameaça da Turquia e os perigos de afirmar que eles são nossos amigos. Por anos, todos focamos no Irã como grande ameaça. Era uma ameaça urgente, usavam o terror e espalhavam o caos, mas enquanto cresciam e agiam do jeito deles, outra ameaça islamista estava crescendo e agindo à sua maneira de uma forma muito mais inteligente e sofisticada do que o Irã. Eles estavam se tornando legítimos. Quando falo eles, refiro-me à Turquia, e legítimos, realmente legítimos. A Turquia é membro da OTAN, a aliança militar que inclui os Estados Unidos e a maior parte da Europa, construída com a ideia de que os países membros se defendem mutuamente e, em geral, agem como parceiros confiáveis. Ataque um país da OTAN e todos os outros países virão em sua defesa. É uma estratégia brilhante, a menos que um dos membros esteja realmente planejando um dia se voltar contra o Ocidente, sabendo muito bem que os membros da OTAN ficarão presos. No papel, a Turquia é um dos aliados mais antigos dos Estados Unidos, mas na prática, suas ações contam uma história bem diferente. Uma história que, por algum motivo, as pessoas estão ignorando. Eles teriam movimentado cerca de 20 bilhões de dólares do petróleo iraniano, burlando sanções dos Estados Unidos entre 2012 e 2016, com o envolvimento de altos funcionários do governo. Eles rejeitaram publicamente tratar a Irmandade Muçulmana como grupo terrorista e a apoiaram ativamente, sendo até considerados a própria Irmandade Muçulmana. Também abrigam e ajudam a financiar o Hamas. A liderança do Hamas atua abertamente em Istambul. O Tesouro dos Estados Unidos sancionou entidades turcas por repassar dinheiro ao braço militar do Hamas. E lembre-se, o Hamas é uma organização terrorista. Eles mantiveram uma americana refém sob acusações frágeis de terrorismo, vistas como pressão para forçar troca de prisioneiros. Tão sério que Trump sancionou 2 ministros do gabinete turco. Eles se tornaram a brecha para driblar as sanções contra a Rússia. Desde 2022, a Turquia, único membro da OTAN sem sancionar a Rússia, virou um centro para a circulação de bens sancionados e dinheiro de oligarcas, driblando restrições ocidentais. Eles atacaram os próprios aliados dos Estados Unidos no campo de batalha. Em 2019, a Turquia invadiu o norte da Síria contra as forças lideradas pelos curdos, que lutaram e morreram ao lado das tropas americanas para derrotar o ISIS. Os Estados Unidos recuaram em vez de intervir, compararam a liderança israelense a Hitler e ameaçam atacar Israel, um de seus principais aliados. Mas, embora todas essas coisas provem suas tendências anti-ocidentais, essa é a frase de Erdogan, que é o chefe da Turquia, que mais me incomoda. Ele descreve a democracia como, e eu cito, como um bonde. Você anda de bonde até chegar ao seu destino, então você desce. Isso não é um amigo e definitivamente não deveria ter acesso ao melhor equipamento furtivo, podendo usá-lo ao descer do trem. Por que ainda tratamos a Turquia como aliada? O presidente Erdogan não apareceu do nada. Ele fez carreira política em um movimento turco inspirado na Irmandade Muçulmana, grupo internacional que defende o Islã como base do governo, não só como fé pessoal. Lembre-se, o Islã não é uma religião. Ele tem uma religião. A Turquia não possui filial oficial da Irmandade Muçulmana porque o partido de Erdogan já deriva das ideias desse movimento só com outra marca. Desde que Erdogan assumiu a liderança da Turquia, ele não só apoiou a Irmandade Muçulmana, mas tornou-se seu principal patrocinador estatal global. Durante a Primavera Árabe, em 2011, quando governos ligados à Irmandade assumiram brevemente o poder no Oriente Médio, a Turquia os apoiou fortemente. Após a queda do governo da Irmandade no Egito em 2013, Erdogan deu asilo a cerca de 1.500 membros
soldados egípcios exilados da Irmandade, fazendo de Istambul um refúgio e base do movimento. Figuras da Irmandade da Síria e a liderança do Hamas também se mudaram para lá, já que o Hamas é o braço palestino do governo da Irmandade muçulmana. Hamas em Gaza, redes da Irmandade na Líbia, experimentos de governança islamista na Síria. Eles fazem parte do mesmo projeto, comandado a partir da mesma capital e pelos mesmos motivos. Essas não são notícias separadas ou apenas relacionadas. A Turquia passou quase 2 décadas tentando se tornar a principal patrocinadora global, talvez até a líder do islamismo político, não do islamismo terrorista. Alguns que acompanham isso de perto descrevem Erdogan como alguém que, na prática, tenta se posicionar como um califa dos tempos modernos, o título histórico para um líder supremo religioso e político do mundo muçulmano. Um papel que vale lembrar, a Turquia exerceu por séculos sob o Império Otomano, antes de ser abolido apenas na década de 1920, e esses islamistas não têm memória curta. Quando você percebe isso, todo o resto faz sentido. A Turquia, na verdade, não quer uma adesão à OTAN ou caças F-35 e respeitabilidade internacional por si só. Ela busca essas ferramentas para se tornar uma superpotência inegável. Cada conquista mostra ao público muçulmano que a Turquia ficou importante demais para o Ocidente recusar. Prova que reforça as alegações de Erdogan como o líder aguardado pelo movimento global. A adesão à aliança nunca foi o objetivo, é o disfarce que torna o verdadeiro objetivo possível. Claro, isso é estrategicamente diferente do Irã. E com o lento declínio deles como República Islâmica, a Turquia provavelmente está posicionada para assumir califas de terno, não terroristas bárbaros. A Turquia não está se afastando do Ocidente por acaso, enquanto ainda basicamente age como parte dele. Ela está deliberadamente usando sua participação no grupo para construir algo que o grupo nunca teve a intenção de possibilitar. Assim como no Irã, os Estados Unidos parecem estar caindo nisso. Não pretendo entender a política externa deles, mas ficou claro que seguem o ideal de manter os amigos por perto e os inimigos mais perto ainda. Só que com essas pessoas isso não funciona. Isso já ficou claro com o Irã e precisa ficar claro também com a Turquia, mas novamente, Israel parece liderar o jogo. Com a notícia de que os F-35 podem ser vendidos para a Turquia, Netanyahu deixou claro imediatamente que é contra. Israel aprendeu a lição. Não tente agradar pessoas que te odeiam. Simplesmente não dê nenhuma munição para eles. Os alertas de Israel sobre esse acordo não têm a ver com uma rivalidade com a Turquia. É sobre o fato de que eles entendem a ameaça de verdade. Os Estados Unidos têm obrigação legal de garantir que Israel mantenha superioridade militar sobre qualquer país da região, compromisso chamado de vantagem militar qualitativa de Israel. É lei que os Estados Unidos controlem vendas de armas perto de Israel e fornecer o jato furtivo mais avançado a um país que abriga líderes do Hamas e cujo presidente fala de Israel como Erdogan é um grande risco para essa promessa. Esse é justamente o cenário que a promessa busca evitar. Por isso, além da venda para a Turquia, cogita-se dar a Israel acesso antecipado ao futuro F-47 substituto do F-35 para manter sua vantagem tecnológica. Para deixar claro, se a Turquia receber os F-35, Israel vai conseguir lidar com isso. Mesmo assim, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, faz lobby agressivo contra o acordo, dizendo que o governo da Turquia é influenciado pela Irmandade muçulmana. Em Chipre, ocupado por Putin, eles também ocupam na Grécia. As palavras de Erdogan são usadas para justificar que não se pode confiar essa tecnologia à Turquia. Aliás, nada. Estamos assistindo a uma versão pública de algo que Israel vem observando e se preocupando há muito tempo, por mais tempo e de forma mais atenta do que quase qualquer outra pessoa na sala. Com Trump se aproximando de Erdogan, há como impedir isso? O Congresso tem uma ferramenta para agir. O Congresso pode tentar barrar a venda, mas isso exige aprovação na Câmara, no Senado e ainda superar possível veto presidencial, o que requer maioria de 2/3 em ambas as casas e é muito difícil. Trump já adotou essa estratégia antes, aprovando vendas de armas para a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos em seu primeiro mandato, mesmo com objeções do Congresso. Mesmo que isso não aconteça, há uma boa notícia relacionada ao tempo, ainda que não à lei. Se for aprovado esta semana, os caças de verdade não chegarão rápido. A Turquia ficaria no fim da fila de produção. Novos compradores esperaram de 4 a 5 anos entre o acordo e a entrega do primeiro avião. Então, realisticamente, nenhum F-35 vai sobrevoar os céus turcos antes de 2030. Esse intervalo é bom. É hora do Congresso seguir lutando contra isso e entrar com ações judiciais independente do truque com mísseis ou armas utilizado. É hora de Israel garantir que, aconteça o que acontecer, esteja uma geração à frente no próximo caça antes da Turquia obter este. Sabe, Israel provavelmente conseguiria desenvolver a tecnologia para identificar esses caças, mas esse não é o problema aqui. Israel passou toda a sua existência em uma luta existencial apenas para sobreviver. Mas quando você amplia a visão,
Essa luta é um microcosmo de algo maior, uma prévia do que todo o Ocidente está enfrentando agora, saiba disso ou não. Por anos, Israel repetiu o erro que todos cometem hoje. Confiou em fotos amigáveis, cúpulas, apertos de mão e mediadores supostamente neutros. Disse a si mesmo que instituições compartilhadas representavam interesses comuns, lição aprendida da forma mais difícil. A verdadeira lição não era não confie em ninguém, mas algo ainda mais simples. Identifique o padrão. Observe as ameaças como realmente se desenvolvem, não como você gostaria que permanecessem. Ouça o que está realmente sendo dito nas próprias palavras deles e não apenas a versão que é em que é mais confortável acreditar. E mais importante, não dê munição aos inimigos para usarem contra você. Essa lição não pertence apenas a Israel e não pode pertencer só a Israel. Se o Ocidente quiser sobreviver a longo prazo, ela precisa se tornar universal. Porque o próximo país a aprender isso da forma mais difícil pode não ter a vantagem inicial de Israel. Talvez não seja nada, apenas mais um jogo do Trump. Trump sendo Trump. Agrada um amigo, entrega um presente, mas no fim nada concreto acontece. Talvez haja outro motivo. A mesma lógica falha que manteve o Ocidente girando em torno do Irã na mesa de negociações por mais de uma década, sempre convencido de que só mais um pouco de paciência e um pouco mais de boa vontade resultariam em um acordo. Israel aprendeu a não apostar nisso duas vezes. A questão desta semana é se o resto do Ocidente aprendeu isso ao menos uma vez. Israel está pronto para essa luta. Israel enfrentará a Turquia se preciso, mas não se sabe se o Ocidente está pronto. Antes que seja tarde, ouçam quem já aprendeu a lição. Eu sou Yerk e vejo vocês na próxima vez.